Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de português. Bom, no nosso último encontro, trabalhamos o primeiro texto do tema crônica, esse gênero textual, onde nós não só fizemos a leitura, mas também fizemos aquela demonstração e o apontamento nos nossos cadernos. Foi página de número 51, já ficou para trás. E agora eu quero trazer uma informação adicional, no caso, página de número 52, lá em cima, seta azul piscando, descrição. Aliás, esse foi um dos principais problemas que houve no texto de Luiz Fernando Veríssimo, comunicação. O fato de descrever e nomear algum objeto. Vamos lá então, vem comigo. Observe a imagem de um alfinete de segurança aberto e a de um fechado e compare-os com a descrição encontrada em um dicionário. Aí nós temos não só a ilustração do alfinete, mas também a palavra no seu significado. Um substantivo masculino, logo de imediato, e depois uma espécie de complemento no nosso dicionário. Dicionário Aurélio conforme a bibliografia. Vamos lá então. Alfinete, alfinete, substantivo masculino, pequena e fina haste de metal, com uma das extremidades aguçada, no caso a ponta, e a outra achatada, a cabeça, utilizada para prender, fixar ou pregar panos, papéis, etc. Alfinete de segurança, espécie de alfinete formado de duas partes articuladas e cuja ponta se prende em uma cavidade da cabeça, a fim de que não pique e nem se desprenda. Aí nós temos o significado. Número 1, número 2. Legal demais, não é? Então, no dicionário, nós temos essa busca pela palavra, dos seus significados, e às vezes nós temos até, além da situação gramatical, dizendo que classe de palavras pertence, nós também temos a questão da variedade linguística. Isso, em algumas partes do nosso país, onde as palavras elas são escritas da mesma maneira, mas têm significados diferentes. Bom, agora você vai fazer a descrição de um objeto sem dizer o nome dele. Nessa apresentação, é importante descrever bem o objeto, para que todos consigam imaginá-lo e adivinhá-lo. Essa brincadeira, na verdade, ela é muito saudável, porque faz com que nós tenhamos não só organização mental, mas também nesse divertimento, nessa diversão, a gente poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Mas, professor Luiz, a gente não está na nossa classe. Pois é, mas aí você pode estar brincando com o papai e com a mamãe sobre esta tarefa que é bem legal. Então vamos lá. Seta azul, piscando. Número 1, pense em um objeto. Qual é o nome dele? Exatamente. Como é a imagem desse objeto? Anote o nome, seta verde piscando, e procure no dicionário o verbete correspondente, ou seja, ali a descrição do que esse objeto é. Copie a definição em uma folha de papel à parte e guarde. Seta agora alaranjada piscando. Como você pode descrever o objeto para que os colegas consigam imaginá-lo? Aí, esse é o grande barato dessa brincadeira aí. Você tentar descrever da melhor forma possível para que uma ou mais pessoas possam não só imaginar, mas também descobrir qual é o objeto que você está descrevendo. Lembra na crônica quando o comprador dizia ele é assim, 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 aí clique. Pois é,
ele estava tentando descrever numa linguagem verbal e gestual. Ele estava tentando fazer isso. Vamos lá. Bolinha vermelha, para selecionar o que descrever, pense nas características do objeto, do que é feito, para que serve, onde é encontrado, é móvel ou fixo, grande ou pequeno, liso ou áspero, tudo bem? Aqui, agora, próxima bolinha, anote as palavras e expressões que indicam com clareza as principais características do objeto, forma, tamanho, cor, material, utilidade, etc. Quarta, setinha preta piscando. No momento da fala, procure usar tom de voz e ritmo adequados para que todos ouçam e entendam o que está sendo dito. E por último, setinha lilás. Depois de os colegas adivinharem o objeto, leia o verbete que você copiou lá do dicionário e peça que eles comparem a definição do dicionário com a sua descrição, tá bom? Tá aí uma bela de uma brincadeira que pode ser feita também em casa com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Então, mãos à obra. Vamos lá. Próxima página. Outras linguagens. História em quadrinhos. Uau, que legal! História em quadrinhos é sempre muito bom da gente analisar no nosso livro de língua portuguesa. Por quê? Porque nós temos várias situações que podem ser abordadas, desde a expressão facial, corporal do personagem, explorar os balões de fala, se está conversando, se está gritando, se está pensando. Tudo isso é possível de identificar na história em quadrinho. Tem a fala do narrador, que geralmente está naquele retângulo, não é? Não é o caso aqui, porque aqui não aparece a fala do narrador, mas nós temos uma série de outros detalhes que podem ser tratados nessa tirinha aqui do Humberto, que é um personagem de Maurício de Souza, no caso faz parte da Turma da Mônica. Então vamos lá, história em quadrinhos. Na crônica lida, você viu como é importante conseguir se comunicar e principalmente fazer se compreender. Leia esta história em quadrinhos e observe como o personagem Humberto se expressa. Aí nós temos aqui, neste quadrado de borda verde, que está piscando na sua tela, a tela do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, da sua televisão, do seu celular. Não é verdade? Muito bem, já está sendo demonstrado meu carinho aos pais, mães, vovô, vovó, titio, titia, aos seus responsáveis. Beijo no coração, porque estão nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares de cada um de vocês. Então, gente, tá aqui, faça a leitura desse gibi, dessa história em quadrinho, dessa tira, vai ser muito legal. Preste bastante atenção na linguagem corporal, na expressão facial dos personagens e como o Humberto está tentando se expressar. Tá legal? Então vamos lá. Número 1. Já piscando aí na tela, nesse pentágono, não, é um hexágono que está expandido aí na cor verde. Nessa história, o que Humberto quer comunicar? Aí converse e escreva logo abaixo. Mas, professor Luiz, não tem linha. Se você quiser, você traça uma linha aí e, por favor, faça a sua resposta aí mesmo no espaço do livro. Então, nessa história, o que Humberto quer comunicar? Número 2, de azul. Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? Eu falei lá no texto da crônica do Luiz Fernando Veríssimo que o comprador ele usava uma linguagem verbal porque ele estava falando, ele estava verbalizando, estava oralizando, ele estava falando, ele estava se comunicando através da fala e ele usava também uma linguagem gestual, ele se comunicava através dos gestos. Aí agora você verifica como é que o Humberto está se comunicando ou como ele está se comunicando, quais são as linguagens que ele está usando para tentar se comunicar. E por fim, aqui de preto, piscando, número 3, em que momento ele foi realmente compreendido? Aí é uma tarefa para você poder realizar, tá? Muito bem.
Chegamos aí à página agora de número 54. Tecendo Saberes, o gibi, a tirinha do Humberto já ficou para trás. Agora vamos para a seção Tecendo Saberes, lá em cima, Tecendo Saberes piscando em vermelho. Vamos lá fazer a leitura? Legal. Esse espaço aqui, ó, esse retângulo de borda azul que eu vou fazer a leitura agora, acompanhe junto comigo, depois leia com paciência, com calma, para você fazer a sua atividade. Na crônica Comunicação, o esquecimento do nome do objeto desejado provocou uma conversa confusa entre o vendedor e o comprador. E vice-versa, não é? Entre o comprador e o vendedor. A língua portuguesa no Brasil recebeu influência das línguas de vários povos que participaram da formação de nosso povo. Indígenas, africanos, italianos, alemães, franceses. Por isso é muito comum haver variação de nomes de uma região para outra. Então, confira alguns exemplos de diferentes nomes para o mesmo objeto. Aí aqui nós temos um objeto que em Pernambuco são chamados de birilos, em Goiás são chamados de ramonas e em São Paulo, como aqui também na nossa região, são chamados de grampos. Legal, não é? Vamos lá. Ou mesmo nome para coisas diferentes. Aí nós temos o exemplo da palavra cartola. Cartola é um chapéu masculino de copa alta, não é? Que está piscando aqui na cor azul. Era muito usado no século XIX, início do século XX também. E também nós temos a cartola, que é uma sobremesa feita de banana frita, que gostoso, em fatias com queijo assado, açúcar e canela, típica de alguns estados do Nordeste. Legal demais. Pede para a mamãe fazer. Eu vou tentar fazer aqui em casa. Vamos ver se dá certo. Vamos lá? Em dupla agora, converse com as pessoas da sua comunidade que vieram de outras regiões do Brasil e amplie uma lista com um exemplo de nomes diferentes para uma mesma coisa em diferentes lugares ou de um mesmo nome dado para coisas diferentes em diferentes lugares. Igual como nós temos o exemplo do grampo, que em alguns lugares é birilo, é ramona, como nós temos o exemplo do cartola, que é chapéu e também é uma sobremesa. Legal demais. Esse assunto que está trazendo Tecendo Saberes é chamado de variedade linguística. E isso é dado por conta justamente dessas influências que nós temos em todo o Brasil por meio da formação do povo brasileiro e logo depois dos incrementos dos povos que assim chegaram ao Brasil. Até, veja bem, até o ano de 1890, mais ou menos, nós tínhamos a predominância de portugueses, indígenas e negros. Negros, no caso que eu digo, os africanos que foram trazidos à força para trabalhar como escravo nas lavouras de cana-de-açúcar e posteriormente nas plantações de café. Isso daí é um fato. Mas logo depois da abolição à escravatura, nós vamos ter a presença principalmente dos italianos, que também vêm para trabalhar nas lavouras de café, mas muito diferente do que vieram trazidos os negros e escravizados do continente africano, porque o trabalho dos italianos era remunerado e eles tinham condições bem diferentes, pelo menos dos africanos. E aí nós temos em várias partes do Brasil chegando diversos tipos de povos, trazendo também as suas culturas, principalmente o seu jeito de falar. Por isso essa variedade linguística tão grande no nosso país. Palavras que foram introduzidas no vocabulário da gente,
seja aqui na região norte, seja lá na região sul do nosso país, tá bom? Então vamos lá para a página agora de número 55, língua, usos e reflexão. Seta azul piscando na tela para você, língua, usos e reflexão. Substantivo e as palavras que acompanham, ou que o acompanham, perdão. Artigo, adjetivo e locução adjetiva. Nós só vamos trabalhar hoje o substantivo e o artigo, tá bom? Quando for a próxima aula, nós damos sequência ao artigo, fazendo a recapitulação, entramos com o adjetivo, que é a qualidade do substantivo, e a locução adjetiva, que vai complementar este nosso assunto de adjetivo. Tá bom? Então vamos lá. Substantivo e as palavras que o acompanham. Artigo, adjetivo e locução adjetiva. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Bom, releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Aí nós temos neste espaço o personagem descrevendo o objeto. Uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta certo, é assim, assim dobra aqui e encaixa na ponta assim. Essas expressões foram utilizadas pelo personagem. Então, nós vamos dizer que a comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nome às coisas que existem são os substantivos. Então, na nossa gramática, a primeira classe de palavras que nós estamos trabalhando é o substantivo. E o que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome a algo, olha lá, coisas, pessoas, lugares. Que mais? Isso, muito bem. Sentimentos, seres reais e imaginários, etc. Tudo aquilo que tem nome é um substantivo. Este conceito que está piscando agora aqui, ó, na sua tela, você vai escrever no seu caderno, como o professor Luiz já mostrou que tem que ser feito, logo abaixo do cabeçalho. Tudo bem? Legal, não é? Então, você já aprendeu que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, aos objetos, etc. Agora nós vamos trabalhar o gênero dos substantivos. E aí nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Então vamos para a atividade oral e escrita. Número 1. Substantivos masculinos ou femininos? Letra A. Leiam os substantivos do quadro. Aí nós temos neste quadro, piscando de borda verde, menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Você já leu esses substantivos do quadro. Agora conversem. Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou se as palavras são femininas? Conversem aí, tirem as suas conclusões. Eu espero. Já? No tic-tac do tio Luiz já terminou. Agora veja bem. Geralmente, a letra que termina o substantivo indica se essa palavra é do gênero masculino ou se é do gênero feminino. Nem sempre, eu estou falando geralmente. Isso se aplica a essas palavras que estão no quadro, tudo bem? Que estão piscando aqui, ó. Menino terminou com O, então o gênero é masculino. Menina
terminou com A, então o gênero é feminino. Isto eu acabei de dizer, geralmente. Tá legal? Muito bem. Vamos lá. Já foi a nossa conversa, agora letra B. Agora observem os substantivos a seguir. Olha só, vamos lá. Já está de azul piscando aí este retângulo. Sol. Terminou em O? Terminou em A? Não. Mas aí você vai identificar se é masculino ou feminino já já. Sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor, saudade. Agora é com você, ó. Sublinhe, ou seja, passe o traço embaixo, sublinhe os substantivos masculinos e circulem. Faça um círculo nos femininos. Agora é com você. Mas, professor, como é que eu vou saber se não terminou com O nem terminou com A? Sol, você fala a sol ou o sol? Ah, muito bem. O sol, então é masculino. E agora? Você vai passar o traço embaixo do sol ou você vai circular o sol? Muito bem, passar o traço embaixo do sol. Legal. E assim faça todas essas palavras, identificando se é masculino ou se é feminino. Legal. Vamos então passar para a letra C. Agora lá em cima, a seta preta piscando. Ó, lá em cima. Letra C. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo, ou seja, masculino, feminino, homem, mulher, macho, fêmea? Sim ou não? E agora? É com você. Letra D. Seta caramelo piscando. O que vocês consideraram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? Conversem sobre isso. Conversar com quem, professor? Com as pessoas que estão aí na sua casa lhe ajudando nessa tarefa. Letra E. Seta azul piscando. O que vocês observaram? Marquem um X. Primeiro quadrinho piscando de azul. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos e só nomeiam seres que têm sexo, ou seja, o macho ou a fêmea. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Você só vai marcar o que for verdadeiro. Segundo quadrinho, os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo, ou seja, é macho ou fêmea, é homem ou mulher. Muito bem. Agora vamos para a segunda questão. Leiam o quadro de palavras a seguir. Vamos lá, palavras que estão no quadro: fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. Mais uma vez: fonte, cofre, gente, lente, dente, pente. Agora respondam oralmente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou gênero feminino? Segunda questão para conversar. Não é para falar, quer dizer, não é para escrever nada, é para falar, é para conversar. Terceira, seta lilás aí piscando. Faça um registro com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros substantivos. Os gêneros, perdão, dos substantivos. Depois, resumam suas observações aqui, ó, aqui nessas linhas, tá? Você vai dizer, você vai escrever nessas linhas como vocês fizeram para descobrir ou quais os elementos que vocês usaram para identificar se é masculino ou se é feminino. Tudo bem? Podemos concluir: todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino. Tudo bem?
Então veja que isto daqui é um conceito e este conceito também você vai copiar no seu caderno. Lembra que você já tem uma anotação para fazer no caderno. Essa já é a sua segunda anotação. A primeira foi o conceito do que é substantivo. A segunda é para você escrever no seu caderno sobre o gênero do substantivo, que todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino. Agora vamos identificar aqui o restante. Você vai copiar isso daqui também no seu caderno, tá? Assim, podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se referem a seres com sexo. Antena, ventania, saudade é do gênero feminino, mas não é pertencente ao sexo masculino ou feminino, ou tratando de animais, macho ou fêmea, mas é identificado como feminino porque eu digo a antena, a ventania, a saudade, tudo bem? E do gênero masculino, que está logo abaixo, o alfinete, o furacão, o trabalho, tudo bem? Na página de número 57, nós já começamos o trabalho sobre o artigo, tá? Tcharam! Essa página que está apresentada. Porém, eu não vou trabalhar o artigo hoje. Vou trabalhar na próxima aula para a gente poder fazer assim uma atividade melhor, sem atropelos. Então eu faço a recapitulação na próxima aula do substantivo e do gênero do substantivo e depois eu trabalho o artigo como classe de palavra. Aí nós vamos ter o conceito de artigo e a classificação também do artigo. Tudo bem? Então, gente, nós paramos aqui na página de número 56 com as nossas dicas de saúde, lavando bem as mãos com água e sabão ou fazendo a higiene com álcool em gel, usando corretamente a máscara. Se tiver que sair, por favor, evitando aglomerações e, na medida do possível, manter aquele distanciamento social básico que vocês já estão, inclusive, realizando há algum tempo. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Beijo no coração de todos. Tchau!